Oi, gente, bom dia. Olha só, vim aqui gravar um vídeo para vocês num lugar lindo de Brasília, que é o setor militar. Isso para contar uma historinha. Olha só, ontem eu fui lá na Rua das Farmácias, quem conhece Brasília sabe do que eu estou falando, para comprar um remédio para o meu cachorro que está doente. Quer dizer, já é um sofrimento, né, gente? Quem tem cachorro sabe o tanto que a gente sofre com eles e quando eles estão doentes, e o Akibá está muito doente. Então fui lá comprar os remédios e paramos assim, praticamente em frente à farmácia, numa milagrosa vaga que estava desocupada para pessoa com deficiência. Bom, primeiro obstáculo transposto. Aí eu desci do carro para entrar na farmácia e, gente, vocês não têm noção, o salto do meu sapato enganchou na calçada. Por que enganchou na calçada? Porque não existe calçada com acessibilidade em Brasília. Porque ou elas são de pedrinhas, ou as pedrinhas estão fora do lugar, ou o cimento que recobre está todo quebrado, ou ela tem buraco, ou ela tem bueiro. Ou seja, um espacinho de o quê? 5 metros, 2 metros, me quase impossibilita de chegar na calçada. Bom, estou relatando isso para a gente entender que os obstáculos que permeiam a vida da pessoa com deficiência no dia a dia são inúmeros e aparecem quando a gente menos espera. E o que mais me deixa triste é que eu, fazendo um retrospecto da minha vida, pensando assim nas coisas, nos lugares que eu já morei, nos lugares que eu já trabalhei, as coisas mudaram muito pouco. Veja bem, na década de 80, quando eu fazia faculdade, era pertinho. Eu morava em Tupã, no interior de São Paulo, e eu fazia o trajeto da minha casa na faculdade, assim como da minha casa na prefeitura, onde foi meu primeiro emprego, né, e eu trabalhava lá, eu fazia a pé, né? O da prefeitura era mais longe, vou até relatar esse, porque eu ia trabalhar, voltava para almoçar, voltava para trabalhar, ia para a faculdade à noite, a pé. Bom, por semana eu devia levar uns 3 tombos, assim. Eu já era craque, né? Porque eu batia e levantava, porque eu já conhecia mais ou menos os lugares, e por mais que você se prepare para aquele obstáculo, o teu corpo não acompanha, né? Então, assim, cair e levantar é uma coisa que na vida da gente é corriqueiro. Mas o que me estarrece é que as coisas não melhoraram, não melhoraram. Outra experiência foi que na década de 80, no final da década de 80 para 90, eu fui para Rondônia. Comecei a advogar, eu me formei, passei mais um tempo em Tupã, e aí fui para Rondônia e passei a advogar. Bom, tinha um trajeto lá que eu fazia a pé, que era do escritório que eu trabalhava no fórum. Antes de eu sair para ir para o fórum, resolver as minhas coisas, tal, eu pensava mentalmente qual era o trajeto que eu ia fazer para cair menos. Então, cair menos, ou se ganhasse na loteria no dia, não cair. Porque, gente, presta atenção, eu ia como uma advogada. Então eu ia vestidinha, cair em Rondônia, no meio da rua, naquela época, ninguém merece, gente. Você tinha que voltar para o escritório para trocar de roupa, entendeu? Porque a poeira te pegava do começo ao fim, não tinha como ajustar depois. Então eu fazia mentalmente esse caminho, né? Para chegar no fórum, sã e salva, fazer o que eu tinha que fazer, voltar para o escritório sã e salva. Ok, vocês vão dizer, putz, Rondônia, década de 80, final, né, começo da década de 90, o que você está falando de acessibilidade? Tá bom, só que eu estou falando de agora, na capital da República, de uma calçada no setor de farmácias, que é a Asa Sul, o centro da capital da República, e não tem acessibilidade, ok? Bom, e aí, o que a gente vai fazer? Passar a vida reclamando? Porque o que eu vi também? Ontem eu estava olhando alguns grupos que tratam do tema e muitas pessoas dizendo assim, e até quando a gente vai ser considerado cidadão de segunda classe? E até quando a gente vai ser... a gente não vai ser visto pelo poder público? Aí eu vou dizer para vocês, até quando a gente quiser. Enquanto a gente assumir essa postura de até quando eu vou ser cidadão de segunda classe, a gente está assumindo a postura de cidadão de segunda classe. Eu vou dizer o que a gente pode fazer. Nós temos um instrumento legal
que nos dá uma amplitude de ações, só que a gente precisa de fazer, porque o instrumento legal, ele existe desde 1999. O Brasil assinou a Convenção da ONU para pessoas com deficiência em 2008, em 2006, e a gente ainda está com questões estruturais básicas que não foram resolvidas. Então, eu tenho uma legislação, mas eu tenho que atuar em relação a essa legislação. Eu tenho que atuar. Eu não vou esperar, o poder público não vai vir aqui cimentar essa calçada para mim. Ele não vai pôr uma rampa para mim subir. Ele não vai fazer uma adaptação razoável para eu andar, porque ele não está acostumado a isso. Ele não tem cultura para isso. E quando falo de poder público, um ente abstrato, eu estou falando da sociedade, porque o poder público em si não existe. Se a gente não pressionar, se a gente não agir, ele não vai fazer. Então, hoje, quando você é cerceado no seu direito de ir e vir, por uma questão que deveria estar resolvida, hoje a lei diz, e a LBI veio para dar um maior entendimento e um maior respaldo legal a essas situações, ela diz que, além de eu ter direito em pé de igualdade com qualquer outro cidadão, porque eu sou cidadã e me considero assim, isso, quando não acontece, é crime de discriminação. Então, eu posso atuar em relação a isso. Aí vocês vão me dizer, putz, mas dá um trabalho. Dá um trabalho. Ah, mas não vai acontecer nada. Pode ser que não aconteça nada na primeira vez. Eu vou lá, faço um boletim de ocorrência, por crime de discriminação, e talvez num vídeo eu fale do aspecto legal mais detalhadamente. Agora eu estou fazendo uma coisa muito superficial, que é para a gente só chamar atenção a respeito do assunto, mas eu registro um boletim de ocorrência. Essa ação é uma ação penal pública incondicionada, ela vai ter que ser movimentada, e aí a gente movimenta o judiciário. Ah, mas não vai acontecer. Pode ser que não aconteça comigo, com a minha ação, mas com a sua, com 200, com 2.000, com 200.000 ações, como não vai acontecer? Entendem? Como não vai acontecer? É crime de improbidade administrativa, lá no limite, você não fazer aquilo que deve fazer. Então, eu estou falando de forma muito superficial, não estou entrando nos meandros da lei, a gente pode fazer isso no outro vídeo, mas este é para chamar atenção. Até quando eu vou ser considerado uma pessoa ou um cidadão de segunda categoria? Até quando eu quiser.